Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a um texto na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 15, dos versículos de número 21 a 28. Enquanto vocês procuram, também quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter a minha esposa, minha família comigo, rever aqui também alguns amigos, irmãos que sempre estão conosco. É uma alegria revê-los no Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de número 21 a 28, conhecido texto, a palavra de Deus diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados, a guisa de introdução é de um autor desconhecido a frase de que o homem ele é um universo em miniatura. E por assim dizer, o homem formado de corpo, alma e espírito, toda a vida, meus irmãos, do homem é cheia de anseios, é cheia de conflitos, é cheia de amor, de ódio, de traumas. A lista que poderíamos citar aqui é interminável. Resume-se, portanto, meus irmãos, de que a vida do homem é guiada de dois sentimentos: o desejo de ganhar e o medo de perder. Alguém disse que nisto se resume toda a vida do ser humano: o desejo de ganhar e o medo de perder. Mas não pode ser apenas isso. Todavia, mesmo o cristão, uma vez alcançado por Jesus e tendo toda a sua vida transformada pela graça de Deus, por vezes, ele precisa se lembrar de algo que Jesus disse, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso de número 33, muito conhecido da igreja. Jesus disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Aí ele diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero crer, amados, que o cerne deste versículo não é, meus amados, que no mundo teremos aflições. Isso é perceptível. As aflições fazem parte da nossa vida. Quero crer também que Jesus, apesar da necessidade, o cerne deste versículo não é quando ele diz: tende bom ânimo. Eu quero crer que o cristão que caminha pela fé, ele precisa ter bom ânimo. Ele precisa enxergar as coisas na perspectiva da fé. Mas também quero crer que não é a parte em que Jesus disse: eu venci o mundo, porque ele veio ao mundo para isso, para derrotar as hostes espirituais da maldade, para vencer o mundo. Então eu creio que o cerne deste versículo está quando Jesus disse: para que em mim tenhas paz. Amém? Então nós precisamos entender que o mundo, como um grande agente exterior da experiência humana, ele vai de um lado para o outro, e às vezes nós somos açoitados pelas coisas que acontecem neste mundo. Mas, meus irmãos, aqui está no centro, quando Jesus diz: em mim, a bússola segura e estável, meus amados irmãos, que nos traz a
confiança da paz que Deus deposita em nosso coração. Ou seja, o mundo andará de mal a pior, os homens maus estarão enganando e sendo enganados. Não esperem que as notícias boas no que diz respeito ao mundo, meus amados, vão aparecer. Não, a notícia boa para nós já veio, já foi dada. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue puro e inocente, comprou as nossas vidas com o preço deste sangue. E a boa notícia é que muito em breve Ele vai completar a obra, retirando a sua igreja daqui e levando-a para morar na eternidade. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, também o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4 e no conhecido verso de número 12, ele diz: porque a palavra de Deus é o que? Viva e eficaz. E ele diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E pelo amor de Deus, não me pergunte onde é, mas ela vai lá, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E o que eu mais gosto de ouvir aqui é que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. E por que isto é importante? Porque no texto que lemos, logo no verso de número 21, diz a escritura: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Partindo dali, Jesus foi. E quando eu olho este verso, este texto me remete aos versos anteriores, onde Jesus acabara de ter um embate com os fariseus por causa das tradições humanas. Eles vieram de Jerusalém para debater com Jesus tradições, e quando Jesus rechaça as tradições deles, eles desprezam Jesus. Então Jesus sai dali e ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom. Isso é importante. Jesus parte dali e vai para lá. Então eu entendo, meus amados, que quando alguém despreza Jesus, mesmo vindo de Jerusalém, lá em Tiro e em Sidom tem alguém esperando Jesus. Quando alguém despreza Jesus, mesmo parecendo pertencer à elite, Jesus tem um lugar para ir onde alguém está precisando dele. E eu tenho certeza que Jesus vai justamente aonde se está precisando dele. E a Bíblia diz que ele vai, meus amados, para as regiões de Tiro e de Sidom, porque lá ele certamente alcançaria ou encontraria alguém que estava necessitado dele. E permita-me dizer uma coisa à igreja: alguém cunhou uma frase um dia dizendo que quem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Me permita discordar da frase, porque a dor sem a graça, ela endurece. Quem foi que disse que dor é instrumento para trazer alguém a Jesus? O instrumento que Jesus usa é a cruz, é a mensagem do seu amor, da sua morte, da sua ressurreição. A dor sem a graça, tudo que ela faz é endurecer o ser humano. Não peça para Jesus pesar a mão, não peça para Jesus tocar. E às vezes, quando alguém está rebelde, nós queremos até orar e dizer, como orou João, como orou seu irmão, os filhos do trovão, dizendo: Senhor, esse povo não quer ouvir o Senhor quer que a gente ora para descer fogo do céu e matar eles tudinho. O discípulo do amor estava orando assim. Jesus disse: não sabeis vós de que espírito sois. Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo, eu vim para salvar a humanidade, não foi para destruir. E neste contexto, tome muito cuidado com a oração que você faz. Permita-me abrir um pequeno parênteses aqui de algo que eu vi, não é o meu costume, mas eu fui em um círculo de oração alguns anos atrás, quando ainda era jovem, e os jovens daquela época gostavam do círculo de oração, não é, pastor Ivan? Igual hoje. Mas a gente ia para o círculo de oração e nós íamos orar, não é? Íamos orar. E eu fui para um círculo de oração lá em Itaquaquecetuba, em uma determinada congregação.
E quando eu chego lá, meus irmãos, no culto, eu percebi que entrou uma irmã empurrando um homem todo torto numa cadeira de rodas. E eu me conduí daquele irmão naquela situação. E o culto aconteceu, o culto foi uma bênção, e no final do culto, de alguma forma, eu me lembro que me aproximei daquela irmã e conversando, alguém diz assim para ela: pois é, irmã, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ela falou: isso é mentira, isso é conversa fiada. E eu escutando ela falar, ela disse assim: está vendo esse homem aqui? Está do lado da cadeira de rodas? É meu marido. Ele era terrível. Pensa num homem ruim, um homem que me batia nos meus filhos, e eu não aguentava mais aquilo, o sujeito ruim. E um dia eu comecei a orar, e na minha oração, acredite vocês ou não, eu pedi para Jesus pesar a mão nele e põe ele na cadeira de roda. Jesus pôs, só que agora quem tem que empurrar ele e cuidar dele sou eu. Não faz sentido, meus amados, não faz sentido alguém dizer essas coisas: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, eu até acredito, meus irmãos, que o sofrimento pode pavimentar o caminho para que alguém seja alcançado por Jesus, mas pelo amor de Deus, se a graça de Deus, se a mensagem da cruz não atrair o pecador a Jesus, nada mais é capaz de atraí-lo, nada mais é suficiente para atraí-lo. E aqui as escrituras vão nos dizer, irmãos, que Jesus chegou. E quando Jesus chega nas regiões de Tiro, de Sidom, uma mulher fica sabendo que Jesus está lá. A caminhada dele foi longa, o percurso dele foi longo, mas Jesus não dá a viagem perdida. Ele veio, ele está aqui nesta noite. A viagem não será perdida. Jesus veio e veio para realizar algo em nosso favor, aleluia. Ela fica sabendo que Jesus está lá, e a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que ela, quando ouve, o primeiro clamor que ela faz a Jesus é: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela pede misericórdia, é a primeira coisa que ela clama ao Senhor, a primeira expressão que vem nos seus lábios e no seu coração é uma expressão de misericórdia. Ninguém pode se aproximar de Deus altivo, ninguém pode chegar perante Ele de salto alto, pisando as alturas. É preciso saber que o caminho para alcançar Jesus é sempre o caminho da humilhação, da humildade, e ela chega pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. O primeiro clamor dela é por misericórdia. Escute bem uma coisa: nunca é demais rogar ao Senhor e pedir a Ele a sua misericórdia. É tudo o que nós precisamos. Mas a Bíblia diz que com o pedido de misericórdia, ela traz a Jesus um problema. Nós estamos em um culto de família, e ela é movida, meus amados irmãos, por uma luta que estava dentro do seu lar, por uma filha, que idade eu não sei, mas que a Escritura diz que ela estava miseravelmente endemoniada. Meu Deus, era de ordem espiritual. Eu tenho certeza que aquela mulher tentou de tudo. As mães que estão aqui, quando vem um filho doente ou enfrentando um problema, toma para si essa dor e faz o que for possível para que aquele filho e aquela filha esteja bem. Não é assim que nós fazemos? Vocês fazem assim, faz de tudo que for preciso. Eu tenho certeza que aquela mãe tentou todos os caminhos possíveis para que aquela filha melhorasse, mas não melhorou. Ela tomou para si aquela dor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. E eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa à igreja: existe sim, infelizmente, nos lares de alguns ditos cristãos, um ninho de demônios, um ninho
de Satanás. Que isso, pastor? Que palavra é essa? Porque às vezes nós estamos abrindo portas que não deveriam ser abertas. Eu sempre digo isso à igreja: cuidado, tem portas que não podem ser abertas, e quando nós abrimos, nós não sabemos quem entra por ela, com que intenção entra e o que vai acontecer. Então vigia, mantenha a porta fechada, não deixe que um ninho do mal se forme dentro da sua casa. Existem várias maneiras pelas quais o mal pode adentrar a nossa casa, adentrar a nossa família. Entrou na família daquela mulher, entrou na casa dela, mas ela agora se levanta e vai buscar a libertação da sua casa. Não deixe a sua casa em situação deplorável. Tenha a fé colocada em Jesus, se levante e vai, porque Jesus tem a solução para toda dificuldade. Ei, ela se levanta e vai. O problema da filha agora era o problema dela. Mas me permita dizer uma coisa aos irmãos. A Bíblia vai refazer uma referência, eu preciso caminhar aqui. Mas ele não respondeu a ela palavra alguma. Escute aqui uma coisa: obstáculos surgem nas nossas vidas o tempo todo, a todo momento. E essa mulher está aflita, ela precisa de ajuda, e ela pede ajuda para quem pode ajudar. Oh, meus irmãos, o que eu mais percebo hoje é que muitas vezes um problema, ele é compartilhado com todo mundo numa velocidade impressionante. Só não se compartilha muitas vezes esse problema com Jesus. E me permita fazer uma coisa aqui, falar uma coisa com muita propriedade. A vida particular de algumas pessoas precisam continuar sendo particular. Quando você torna a sua vida particular pública, você não tem do que reclamar depois. Você vai atrair opiniões, vai atrair atenções que talvez nem deveriam ser atraídas. Então, antes de abrir as suas redes sociais e começar a dedilhar os seus problemas em busca de dó, de piedade, de compaixão, sei lá eu do que, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, ora em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Deixa ele publicar a tua vitória, deixa ele publicar a tua bênção. Guarda para si aquilo que deve ser guardado. Guarde para si, não torne pública aquilo que é para ser guardado para você. Existem lutas que são só nossas, ninguém pode tomar partido delas, são unicamente nossas. E a Bíblia diz que ela tinha um obstáculo, mas ela vai até a pessoa certa. Ela não se conforma em ver a filha naquele estado, o seu lar sendo destruído. O problema da filha agora é o problema dela, e o clamor dela é essa: Senhor, tem compaixão de mim, me socorre. Tem misericórdia de mim e me socorre, é o que ela pede. Mas Jesus naquele momento não responde nada. E todos nós temos aprendido uma coisa: que o silêncio de Jesus, ele é pedagógico. Que o silêncio de Jesus ensina. E como ensina? Meus amados, há momentos em que os céus eles ficam em total silêncio. Existem esse momento, sim. E isso inclusive diante do nosso clamor. E é mais fácil crer quando nós estamos vivendo os dias, meus irmãos, de montes. Os dias que nós desafiamos os profetas, os dias que cai fogo do céu, o dia que Deus responde com fogo, é dia glorioso. Mas e os dias das cavernas? E os dias que tudo se torna obscuro? E os dias que as dificuldades nos alcançam? Então nestes dias parece que é muito mais difícil acreditar. Mas como o silêncio de Deus é pedagógico, Ele nos ensina em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Se nós fôssemos colocar aqui, pastor, um culto para contar a prova, misericórdia, Jesus amado, ia faltar, ia ter que começar às 6 da manhã, acho que nem ia dar tempo de terminar. O culto para contar a prova. Para contar vitória, os crentes têm medo, mas para contar prova, meu Deus do céu. Jesus não respondeu nada para ela naquele momento, porque ele queria provar a fé daquela mulher, queria saber até onde ela podia ir. E a Bíblia diz que enquanto o primeiro obstáculo que ela enfrenta então é o silêncio de Jesus.
E o silêncio de Deus nos quebra. Davi disse que enquanto o Senhor se calou para com ele, parecia que os seus ossos estavam envelhecendo, parecia que ele estava morrendo por dentro, porque coisa boa é ouvir Deus falar conosco, não é? Coisa gloriosa é ouvir a palavra de Deus ao nosso coração. Deus está falando com a sua igreja. A voz de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. E a Bíblia vai dizer que no segundo obstáculo, os discípulos de Jesus, meus amados, fala para o Senhor: Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Meus irmãos, o desprezo de quem está alheio à dor daquela mulher. Meu irmão e minha irmã, por favor, eu tenho aprendido a não desprezar a dor de ninguém, por menor que ela seja. Alguém olha e diz: ah, isso não é nada, isso é frescura, e até começam, meus irmãos, a pejorar a pessoa na sua dificuldade, na sua luta. Não despreze a dor de ninguém, por menor que ela seja. Se não for para ser um canal de bênção, um canal de apoio, um canal de vitória, pelo menos ore por ela, não fale nada. Já que não pode ajudar, ore por ela, a ajuda é melhor, com certeza. Não despreze. E aquela mulher teve a sua dor desprezada, porque os discípulos disseram: despede essa mulher, Senhor, que já vem gritando atrás de nós. Meus irmãos, eles deveriam ser o canal que conduzissem aquela mulher a Jesus, mas não, naquele momento eles foram um canal, meu irmão, de tribulação, não foram de vitória. E aqui, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do Bartimeu, na beira do caminho, era cego e ele ouve. O que está acontecendo? Que barulho de gente é esse aí? É Jesus que está passando. E é como se ele dissesse: essa é a minha oportunidade, eu não posso perdê-la. E ele começa a gritar da mesma forma que essa mulher gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu imagino que as pessoas começaram a ficar aborrecidas com aqueles cegos. Quieto, rapaz, não grita não, fica quieto, quieto coisa nenhuma. Quem precisa do milagre grita, quem precisa do milagre ora, quem precisa do milagre vai atrás. E ele clamava mais alto ainda, porque ele precisava do milagre. Então quem precisa do milagre é que sabe onde está doendo e sabe o quanto precisa buscar o Senhor. Não se preocupe, Jesus já chegou e com Ele o milagre veio. Ele está trabalhando esta noite em nossas vidas. Manda essa mulher embora, Senhor. Meus irmãos, mas tem uma coisa, aqui no versículo de número 25 eu acho interessante, porque quando pedem para despedi-la, a Bíblia diz que ela vem, e ela então certamente se prostra, e o que é que ela faz? Ela adora. Ela adora ao Senhor naquele momento. Meus irmãos, ela reconheceu a autoridade de Jesus, a divindade de Jesus. Ela reconheceu que Ele era Senhor, então ela dobra os joelhos e ela chega adorando ao Senhor, e na adoração tem um pedido de socorro ao Senhor. Aleluias. Que coisa boa é quando nós viemos ao culto e na nossa reunião nós adoramos a Deus. E eu lhes pergunto, em meio à nossa adoração não tem problemas, não temos dificuldades, não temos lutas? Temos. Em meio à nossa adoração as preocupações não aparecem, elas não surgem na mente, no coração, não vem a pergunta: Senhor, o que será, o que vai ser? Mas não tem problema, continue adorando, porque enquanto você adora, Jesus trabalha em favor daquele que nele espera. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela chega, adora e diz: Senhor, me socorre, por favor. Só que aqui vem, meus irmãos, caminhando para o fim, uma declaração que no mínimo seria desanimadora para qualquer um de nós. É o terceiro ponto, porque Jesus faz uma afirmação desanimadora. Jesus olha para ela e diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Em resumo, Jesus não tratou ela mal, não chamou ela de cachorrinha como algum está pensando, não. Era uma expressão da época. Jesus está dizendo: o pão é dos filhos de Israel, eu vim para eles, o pão é deles. Então eu não posso dar a você, uma estrangeira, uma gentia, alguém que está fora do escopo da aliança, aquilo que eu trouxe para os filhos participarem.
Eu não posso. Talvez se fosse eu ou você, a gente diria, bom, tem jeito mesmo, né? Vamos para casa, né? Perdemos a benção, Jesus não pode fazer nada mesmo, vamos para casa. Talvez a gente viraria as costas e disse, nossa, eu vim aqui, clamei por misericórdia, adorei, pedi, meu Deus do céu, fiz tudo, e agora ele veio dizer que não pode me ajudar. O nosso problema, irmãos, é que sim, nós reagimos ao externo, ou não? Nós reagimos a tudo aquilo que é externo. Quando os médicos vêm, por exemplo, e dizem, não tem jeito, quem é que não desanima? Quem é que ouve essa primeira vez essa palavra e não sente um tranco no coração? Só que essa mulher, meus irmãos, demonstrou uma fé tão poderosa que ela começa a pavimentar o caminho do milagre. Sabe o que eu acho glorioso na Escritura? É que grandes expressões de fé vieram de gentios, vieram dos de fora. Naamã, o Ciro, a Sarepta de Sidom. Por que não dizer, meus irmãos, daquele centurião, alguém doente na sua casa, ele vai a Jesus, Jesus diz, eu vou curar. Ele disse, não, senhor, na minha casa o senhor não entra. Sabe por quê? Porque eu conheço o que é autoridade. Eu sei o que é autoridade. E eu sei porque eu digo a este vai, ele vai. A este vem, ele vem. A este fica, ele fica. Quando eu mando, os meus subordinados obedecem. O Senhor é maior, aqui a autoridade é o Senhor. Diz uma palavra e o meu criado vai sarar. Jesus disse, nem em Israel eu vi tanta fé desse jeito. Olha como a fé reage. Mas aquela mulher olha para Jesus e diz, sim, isto é verdade. Mas também os cachorrinhos comem os restos, as sobras, as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Meu Deus, que expressão de fé, que expressão gloriosa. Essa mãe, longe de ficar magoada, com, meus irmãos, o coração triste, meus irmãos, ela converte aquela palavra desalentadora em fé, ela transforma o que seria derrota em vitória, ela busca o milagre e a libertação da sua casa. Meus irmãos, ela ainda que isso represente comer as migalhas, mas permita-me dizer uma coisa, as migalhas da graça resolve qualquer coisa. É melhor comer as migalhas debaixo da graça de Deus do que comer o pão bolorento deste mundo. As migalhas da graça podem resolver. E concluindo aqui, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ouve esta expressão, Jesus diz para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus. Escute, a fé que honra a Deus é, meus irmãos, o Deus que honra esta mesma fé. A fé que honrar a Deus é a mesma fé que será honrada por Ele. Então o Senhor olha para aquela mulher e eu imagino o olhar compenetrante de Jesus, e Jesus diz para ela, ó mulher, grande é a tua fé, louvado seja Deus. E quando Jesus diz isso, eu coloco a cabeça para funcionar, e eu imagino que quando ele diz isso, naquele momento que as palavras estão saindo da boca dele, e que ele diz assim, mulher, vai, porque a tua filha, ela já está boa, está curada, está sã. No momento que Jesus diz, ó mulher, é grande a tua fé, eu quero crer que a palavra de Jesus viajou no espaço e no tempo, os céus já entendeu tudo, a autoridade maior chegou, o demônio já saiu, e aquela mulher fez o quê? Ela não pediu prova de fé, ela pegou a palavra, abraçou a palavra, ela creu na palavra de Jesus, e ela foi embora para casa acreditando, a minha filha está curada, a minha filha está sã, Jesus já resolveu o problema, Jesus solucionou o problema. Ela volta para casa tendo a certeza de que Jesus já solucionou o problema. Aleluia.